Você já parou para observar a trajetória de certas figuras bíblicas que saíram do absoluto nada, de situações de escravidão, abandono e perseguição, para se tornarem os governadores das maiores potências de sua época? Por que a história de José, que foi jogado em um poço pelos próprios irmãos e esquecido em uma prisão egípcia, termina com ele controlando toda a economia do mundo antigo, enquanto tantas pessoas hoje, com muito mais recursos, tecnologia e liberdade, passam a vida inteira patinando em dívidas e frustrações? Se você acredita que o sucesso é uma linha reta feita apenas de esforço braçal ou de uma sorte aleatória distribuída por Deus, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e ouça com a máxima atenção, porque hoje eu vou revelar as 4 etapas do crescimento que ninguém consegue pular e que transformam qualquer pessoa em qualquer circunstância de um escravo das contas em um governador da própria realidade. O que eu vou compartilhar aqui não é uma fórmula mágica de autoajuda, mas a engenharia de ascensão que está codificada nos textos mais antigos da humanidade e que funciona com a precisão de uma lei física. E eu garanto que, após entender em qual dessas etapas você está travado, o caminho para a sua liberdade financeira se tornará tão claro quanto a luz do dia. A primeira grande lição que precisamos aprender com a jornada de José é que ninguém é promovido ao trono sem antes ser aprovado no poço. Pois o poço não é um lugar de punição, mas um lugar de isolamento estratégico, onde a sua velha identidade de filho favorito precisa morrer para que a identidade de governador possa nascer. Você já sentiu que, por mais que tente crescer, algo sempre te puxa para baixo, como se o mundo estivesse conspirando contra os seus planos? Isso acontece porque você ainda está tentando levar para o próximo nível os hábitos, as reclamações e a mentalidade de escassez que você herdou do seu passado. A primeira etapa do crescimento é a quebra do ego e a aceitação de que, para chegar onde você nunca esteve, você precisa se tornar alguém que você ainda não é. José não reclamou no poço, ele não amaldiçoou seus irmãos, ele simplesmente entendeu que aquela era a sua primeira sala de aula. Por que então você gasta tanta energia reclamando da sua empresa, do seu chefe ou da economia, se essas são exatamente as ferramentas que Deus está usando para forjar o seu caráter antes de te entregar o ouro? O erro de milhões de pessoas boas é querer pular a etapa do serviço, acreditando que a riqueza virá sem que elas precisem ser excelentes onde ninguém está vendo. A segunda etapa do crescimento é a administração do pouco, pois a Bíblia é enfática ao dizer que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mas a maioria das pessoas trata o seu salário atual com desprezo, trata suas pequenas tarefas com desleixo e ainda se pergunta por que as grandes portas não se abrem. Se você não consegue governar os R$1.000 que tem hoje, como espera ter a sabedoria para não ser destruído por 1 milhão amanhã? A riqueza não é um evento, a riqueza é um hábito de ordem e gestão, que começa nas pequenas coisas. Imagine que sua vida financeira é um copo. Se o copo está rachado pela desorganização, não importa quanta água de bênção caia sobre ele, o copo continuará vazio. A terceira etapa é a do discernimento estratégico, o momento em que você para de trabalhar apenas pelo dinheiro e começa a trabalhar pela visão. José não foi chamado por Faraó porque era um bom prisioneiro, ele foi chamado porque tinha a capacidade de interpretar o que ninguém mais via e de criar um plano de 7 anos para salvar uma nação. A sua prosperidade depende da sua capacidade de resolver problemas que os outros ignoram, mas para isso você precisa de uma mente limpa de ruídos e sintonizada com a sabedoria que vem do alto. Quando você entende que o seu trabalho é um ministério de excelência e que o lucro é apenas o subproduto do valor que você gera, a sua oração muda de "me dê dinheiro" para "me dê sabedoria para servir". O clímax da sua transformação financeira acontece no exato momento em que você percebe que o trono não é para o seu conforto, mas para o cumprimento de um propósito maior do que você mesmo. Se você está assistindo a este vídeo até este minuto, é porque a sua alma já reconheceu que as etapas que você tentou pular no passado são exatamente as que você precisa enfrentar agora, com uma nova postura de governante. Você não nasceu para ser um escravo dos juros, das dívidas ou do medo do amanhã. Você nasceu para estabelecer estratégias que abençoem a sua linhagem por gerações. A quarta etapa é a do governo pleno,
onde o recurso financeiro não é mais o seu mestre, mas o seu servo mais fiel, permitindo que você tome decisões baseadas na paz e não na necessidade. Mas para chegar lá, você precisa ter a coragem de ser o José da sua família, aquele que decide carregar o peso da responsabilidade, enquanto os outros buscam apenas o alívio imediato. O Código do Crescimento exige que você seja aprovado no silêncio da sua disciplina diária, na organização dos seus centavos e na busca incessante por conhecimento que te diferencie da massa. Se este despertar encontrou um lugar fértil no seu espírito, e se você sente que as vendas da mediocridade estão caindo dos seus olhos neste exato momento, eu te convido a selar este compromisso de ascensão de forma definitiva. Clique no botão de curtir como um sinal de que você aceita o processo e não apenas o resultado, e se inscreva neste canal para garantir que a sua mente será alimentada diariamente com as estratégias que levam do poço ao palácio, pois o caminho é estreito e exige companhia de quem conhece a rota. E o passo final, aquele que vai sinalizar para o seu subconsciente e para o mundo espiritual que a sua fase de escravidão acabou, é você descer nos comentários agora e escrever com toda a autoridade da sua nova identidade a seguinte frase: eu aceito o processo e assumo o meu governo. Escreva isso para que o seu cérebro registre que você não vai mais fugir das etapas difíceis, mas que vai usá-las como degraus para a sua liberdade. Quando você comenta, você se conecta a uma egrégora de realizadores que decidiram que o nome da sua família será associado à prosperidade e à visão. Não subestime a força de um decreto feito com clareza. Ele é o som que derruba as muralhas da estagnação. Eu estarei acompanhando cada comentário e visualizando a sua subida degrau por degrau, pois eu sei que uma mente que entende as etapas do crescimento nunca mais aceita viver abaixo do que foi prometido. O tempo de reclamar do poço acabou. Agora é hora de organizar o Egito. Vá e governe com sabedoria, porque a terra está esperando pelo seu plano de ação. Que a clareza e o poder te acompanhem em cada decisão que você tomar a partir de hoje. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os códigos reais que transformarão a sua vida em um monumento de abundância.